Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não tinha feito essa pergunta para ele. Jesus tinha perguntado: você quer ficar curado? Mas aí ele vai descrever o problema. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Até aí. Amém? Você pode se sentar, dar glória a Deus, ou então vira para alguém da esquerda, da direita e diz: Jesus vai falar com você hoje. Esse texto começa na narrativa de João, né, que com certeza viu visualmente esse fato. E João começa a narrativa da seguinte forma: Jesus estava indo para Jerusalém para uma festa. Não diz que festa que era essa. Possivelmente não era Páscoa, porque todas as vezes que Jesus, quando a Bíblia citava a Páscoa como é uma festa muito importante, sempre a Bíblia cita, né? Os escritores sempre citavam a Páscoa. Então, nesse caso, nós não sabemos ao certo, e também nem vou criar especulações de que festa era essa. Era uma festa que todos os judeus se reuniam em Jerusalém, e Jesus, nesse momento, ele está subindo para Jerusalém. E a Bíblia diz que próximo da Porta das Ovelhas tinha um lugar chamado Tanque de Betesda, e nesse lugar havia todo tipo de doente. A Bíblia cita algumas doenças aqui, né, que o texto está aqui escrito, mas a gente imagina que havia doenças que não tinha nem como citar, porque talvez nem eram conhecidas na época, né? Então, o escritor aqui, João, ele vai citar algumas doenças, alguns tipos de doentes que estavam ali. Porém, o que acontece? Ele vai destacar no texto que no meio dessa multidão toda, eles ficavam na expectativa de que de tempos em tempos, a Bíblia não diz se era toda semana, se era todo mês, se era a cada 15 dias, a cada 3 meses. Isso também não acrescenta nada, né? A Bíblia não diz o tempo que esse anjo descia, mas eles tinham que ficar atentos, porque de tempos em tempos, quando o anjo descia, ele agitava as águas, e o primeiro que caísse ali na água, depois que havia aquela manifestação sobrenatural, ficava curado de qualquer enfermidade. Deixa eu começar aqui te dando uma palavra. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele está lá há 38 anos, e quando ele se queixa para Jesus, ele faz um desabafo, porque ele diz assim: olha, eu estou aqui há tanto tempo esperando, mas toda vez que o anjo aparece... Gente, 38 anos é uma vida. Quem tem mais de 38 anos aqui? Você lembra de quando você tinha 38 anos? Eu lembro, que saudade. Não é?
é uma vida. Mas a Bíblia não diz com quantos anos ele chegou ali. 38 anos ele estava esperando, mas a Bíblia também não vai dizer quem colocou ele ali. Porque se ele era um paralítico, alguém pegou aquela cama, alguém soube ali que tinha aquele movimento sobrenatural, e a gente não sabe se é um parente, se um amigo, levou ele até ali, mas abandonou o homem ali. E aí é muito interessante, porque Jesus ele faz milagres e vários tipos de milagres, e nesse especial, esse homem está abandonado à própria sorte, ele não tem ninguém que ajude ele a chegar ali, e ele se queixa, porque ele tinha uma expectativa muito grande, e essa expectativa era tamanha, que ele ficou esse tempo todo ali esperando. Mas por que Jesus, quando pergunta para ele, escuta, diz para mim, você quer ficar curado? Em vez de ele falar, claro que eu quero. Gente, pelo amor de Deus, se você estiver morrendo de fome, e alguém falar assim para você, você quer um prato de comida? Eu vou falar por mim, eu vou dizer com certeza, agora, aonde, quando? Eu não vou ficar contando a história, por que eu não comi. Não, eu quero comer, eu estou com fome, ponto final. Mas ele entra num diálogo um pouco redundante, e ele quer contar, como é que eu vou tentar colocar isso aqui para que você não me interprete mal. Mas ele vai querer falar de uma forma com uma autocomiseração, se colocando num lugar de vítima. E deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado com vítimas. Vitimismo não leva ninguém a nada. As pessoas não gostam de vítimas. Pessoas não gostam de pessoas tristes. As pessoas não gostam de conviver com depressivos. Então, se tudo para você na sua vida é uma crise, é um problema, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus pode te libertar nessa noite, e você pode ser curado disso, e muda o seu jeito de ser, porque ninguém aguenta ficar perto de gente que reclama o tempo todo. Você deve conhecer alguém que quando vem para te cumprimentar, você fala, Jesus, deixa eu dar uma corrida aqui. Porque a pessoa, quando ela chega, ela fala de tanta luta que você fala, Jesus, tem misericórdia. Eu estou precisando de oração, a pessoa contou tanta luta que eu nem consegui pedir a minha oração, porque teve jeito. Então Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Aí ele vai contar a história. Aí ele vai dizer, eu estou aqui, quando a água agita, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, eu não consigo chegar até lá, os homens me ignoram. E aqui deixa eu te contar uma coisa que é muito interessante, e quando você está num estado de extrema necessidade, principalmente em tragédias, num acidente, vamos dizer, hipoteticamente, no naufrágio de um navio. Se você cometeu um crime para salvar a sua vida, você não é considerado um criminoso, certo, professor Martim? Você é absolvido. Por quê? Porque você cometeu, você matou uma pessoa, porque você precisava sobreviver. Aí quando você é julgado, você é inocentado porque você estava em uma situação de risco e você estava defendendo a sua própria vida. Vamos trazer isso aqui para a realidade desse homem. Realmente ele acha que se todo mundo estava precisando de uma solução, que alguém ia deixar de pular, ou alguém ia deixar de fazer alguma coisa para puxar ele para dentro? Não, ele ficou 1 ano, ficou 2, e 38 anos se passaram. Mas por que também que ele conta isso para Jesus? E aqui é uma opinião muito minha.
E Jesus acaba ouvindo. E por que Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? E eu vou te falar por que Jesus pergunta para ele. Porque tem um outro paralítico que Jesus não fez pergunta nenhuma. Mas para esse Jesus perguntou, porque Jesus já sabendo, né, um versículo atrás a Bíblia diz que Jesus vendo que ele estava ali há muito tempo, sabendo da sua situação, vai e pergunta. Por que Jesus pergunta: você quer ficar curado? Você quer ficar são? Porque Jesus queria saber até onde ele não tinha acostumado com aquele ambiente de doença. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala de doença, eu quero trazer isso para o mundo espiritual. A gente acostuma com a falta de fé. A gente acostuma com a falta de perdão. A gente acostuma a não falar em línguas estranhas. A gente acostuma a não ler a Bíblia. A gente acostuma a não falar em línguas estranhas. A gente acostuma a não viver uma vida de jejum e oração. Você está acostumando a viver uma vida extremamente sem comprometimento nenhum com o reino de Deus. E você acaba se acostumando a uma vida rasa, a uma fé rasa, onde pessoas podem manipular ou não o que você pensa. E Jesus, ele precisava ter a certeza, e é por isso que ele permite que esse homem fale. Porque ele queria saber, ele queria entender, até que ponto ele deseja mesmo essa cura, e até que ponto ele está aqui e ele acostumou. Porque, gente, acredite, nada que é bom, você pode ver, a internet diz tudo sobre isso. Tudo que é uma notícia ruim, um vídeo péssimo, viraliza em questão de segundos. Agora você pega alguém falando uma coisa boa, uma palavra de fé, ou dando um conselho positivo. Você às vezes vê 15, 20 curtidas, as pessoas não estão nem aí. O que é mal contamina. Doença passa, mas saúde não passa. Você não pode pegar a tua saúde e querer passar ela para mim, porque não tem como. Mas se você estiver doente e quiser me transmitir a sua gripe, seu resfriado, seja lá o quê, é só você vir para perto de mim e acabou. Amanhã eu vou estar tomando algum medicamento para isso. Não se esqueça disso. Coisas boas não contagiam. As coisas ruins, elas parecem que perseguem a gente, elas grudam. Mas vamos voltar para o texto aqui. E aí ele fala assim, ele conta para Jesus a história. E Jesus pega e faz algo com ele muito interessante. Jesus pega e vai dizer o seguinte: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Pera lá, nós estamos falando de uma pessoa que está há 38 anos na mesma posição, deitado no mesmo lugar, e Jesus simplesmente dá uma palavra. Jesus entendeu, e Jesus não fala assim: não, você está curado. Jesus dá uma palavra de ordem para o físico dele: levanta, pega a sua cama e anda. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui com a gente? Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele pega e vai contar todo o problema dele. Aí Jesus pega e fala assim: ele está amargurado demais, ele está ressentido demais com todo mundo. Se eu insistir, eu não vou fazer esse milagre. Eu passei aqui só por causa deste homem. Talvez você não entenda que Jesus tenha que fazer trajetos só para atender uma necessidade sua.
que Jesus tem que te levar em lugares e às vezes te expor em situações só para te dar alguma coisa, para te dar uma vitória, para te dar uma experiência. E a maioria das exposições que nós temos, que resultam uma fé, o nosso crescimento espiritual, são experiências dolorosas, porque ninguém aprende nada numa festa. A gente aprende velando uma pessoa, chorando com a família. Isso é a Bíblia que diz. Jesus podia falar para ele: você está curado. Mas quando Jesus passa e fala com ele: você quer ser? A palavra de Jesus, você quer? E aí ele começa a entrar na história. Ele já estava curado porque Jesus queria curá-lo. E quando Jesus faz a segunda, quando Jesus pega e fala para ele: olha, pega a tua cama, vamos lá, levanta. Como é que levanta uma pessoa que está 38 anos deitada? Levanta, detalhe, perdeu massa muscular, perdeu um monte de coisa, está com fraqueza. Aí você não vai levantar e vai sair, não. Você vai pegar essa cama. Ou seja, Jesus ainda deu um exercício para ele fazer. O milagre não foi facinho. Você vai pegar essa cama, porque é o seguinte, gente, se a gente não pegar as mazelas e levar, alguém vem e deita nelas. Entendeu? Por isso que não fica propagando sua dor por aí não, propague sua bênção. Se quiser me deixar feliz, conta a vitória para mim. Se quiser contar problema, pode contar também. Eu vou orar por você. Mas esse comportamento esse vitimismo, essa autocomiseração, porque eu sou um coitado, só comigo não acontece, eu estou esperando essa bênção e todo mundo pula na minha frente, ninguém vai lá e me ajuda. Jesus chamou filhos. Ele te salvou para ser filho. Ele não te salvou para você ser qualquer um e nem ficar com pires na mão, mendigando piedade alheia. Não, todas as suas mazelas têm que ser resolvidas com Jesus. E aí você pega e tira elas do caminho, que é para ninguém cair na tentação de deitar em cima. Aí pensa lá, pega a sua cama e vai. Ele está 38 anos deitado. Ele pega e a Bíblia diz: logo aquele homem ficou são, curado. O que a gente aprende aqui? Eu vou te dar uma segunda palavra aqui. Aqui falando agora sobre o anjo. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos passando por diversos problemas. Tem gente aqui vivendo luto, tem pessoas vivendo desemprego, tem pessoas vivendo questões difíceis na área da saúde, tem pessoas aqui vivendo problemas na família. Cada um tem o seu problema. E tem coisas que a gente quer ficar mexendo com a mão. E eu vou voltar nesse ponto, porque o Espírito Santo, há um tempo atrás, me deu uma lição muito grande sobre isso. E foi nesse texto. Eu estava numa situação muito difícil, eu precisava fazer uma coisa, e eu via que a situação não acontecia, e eu comecei a me desesperar. E eu respirei, quando eu vi que eu estava causando um tumulto, aí eu estou lá. E resolve, e liga, e manda mensagem, e não resolve aqui, e vai, e faz, e acontece. Daqui a pouco o Espírito Santo fala comigo assim: para de querer mexer essa água com a força da sua mão. Essa água só tem força para mexer anjo. Coloca isso na mão de Deus e deixa que o anjo vai vir e vai arrumar essa situação, porque você está se esforçando, você está na força do teu braço, você vai se cansar, você vai adoecer e não vai mudar nada.
Pelo contrário, você vai tacar terror daqui a pouco. Porque Deus, assim, Ele conversa com a gente direto. Aí eu fui entender que tem situações que elas não vão mudar, porque tem coisas que só anjo tem força para mexer. E acredite que os anjos são seres que Deus coloca ao nosso serviço, ou seja, à nossa disposição. Então entenda que há momentos na sua vida que você vai viver situações que você vai ter que falar: Jesus, manda um anjo aqui agora. E Ele manda. Eu te garanto que Ele manda. Eu tenho certeza que Ele manda. Eu te afirmo que Ele manda. Eu testifico que Ele manda, porque eu sei que Ele manda. Aí quando eu peguei, parei, falei: não vou mais responder mensagem. Joguei o celular no canto, falei: agora eu vou esperar. Falei: ok, Jesus, o Senhor falou para me parar de mexer a água, né? Irmãos, acreditem, em menos de 1 hora, eu estava com o problema todinho resolvido. Sem estresse, sem problema, plena. Aí eu fui entender: Keila, para de bobagem. Você fica fazendo um esforço sobrenatural que não é teu. Isso é coisa para anjo mexer. Ou se o anjo não mexer, Jesus vai ter que passar no teu caminho para fazer um milagre. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Todo esse esforço que você quer fazer, às vezes por uma situação que fugiu do seu controle, descansa no Senhor. Deixa Deus trabalhar. Se for para um anjo vir mexer essa água, só Ele vai ter força para mexer. Mas se não for para anjo, Jesus vai passar aí, aonde você estiver, e você vai receber o milagre que você precisa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não vou nem falar muito. Esse homem não tinha amigo, ficou largado lá. Mas eu vou falar de um segundo paralítico. E esse aqui, ele é interessantíssimo, porque ao contrário do outro, Jesus não vai fazer pergunta nenhuma para ele. Você quer ver? Se você quiser, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lá no verso 17. A gente só vai ler um trechinho, tá? E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele, ou seja, estava com Jesus para curar. E eis que uns homens, olha isso, transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pôr diante de Jesus. Ou seja, eles queriam colocar aquele paralítico na frente de Jesus. Só que aqui, ao contrário do primeiro, que ninguém ajudou e quem levou abandonou lá, esse aqui tinha amigos que vieram trazendo. E esses homens, eles tinham muita fé. Eles não simplesmente estavam transportando uma pessoa que precisava de cura. Eles tinham uma fé que valia pela deles e pela de quem estava doente. E olha só que coisa interessante, eles não conseguiram entrar dentro da casa. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Não, a gente vai acabar com esse telhado. Pode ver, o texto não está escrito, é claro, com essas palavras, mas está escrito assim. Eles tiraram todo o telhado. E a Bíblia diz que pela uma corda eles desceram aquele homem. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Veja bem, alguém deixou lá e ficou abandonado. Outro, tinham pessoas
interessadas no milagre dele. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito triste. Quando você está numa prova, você encontra tanta gente boa, tanto amigo, mas quando é para te ver na bênção, quando é para te ajudar a chegar num lugar, sinto muito te decepcionar. Você vai ficar sozinho. Porque nós somos seres humanos. E a maioria de nós não conseguimos vibrar com a bênção alheia. Pelo contrário, a bênção alheia nos incomoda. Porque quando eu vejo a bênção de alguém, em vez de eu agradecer porque aquela pessoa recebeu, eu fico questionando porque eu não recebi a minha. Então, isso não é uma coisa fácil de dizer, mas eu não posso mentir. Você vai ter muita gente para te consolar no dia da dor, mas você vai ter pouquíssimas pessoas para celebrar com você no dia da vitória. Você vai ter talvez a esposa, o pai, a mãe, pouquíssimas pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda prepara pessoas que estão interessados em ver milagres. E em meio a tanta gente ruim, em meio a tanta loucura, em meio ao mundo tão cheio de interesses, Deus ainda encontra pessoas que se interessam pela dor do outro, se interessam em pegar aquela cama e dizer, vamos pagar o preço de carregar. A gente não vai conseguir entrar dentro da casa, mas se a gente não consegue entrar pela porta, a gente derruba o telhado e entra por cima. Esse texto é lindo. Porque você vê um paralítico abandonado, mas o outro você vê com amigos que estavam interessados em ver a bênção dele. E eu quero que você profetize para quem está do seu lado, ainda que você não tenha fé, e diga assim, eu me interesso pela tua bênção. Eu me interesso pela tua vitória. Ainda que você morra, seja um invejoso patológico, mas você vai falar assim, eu vou mudar, mas eu vou começar a vibrar e ficar feliz com a vitória daquelas pessoas que eu conheço. Porque tem invejoso patológico, não interessa do que a pessoa tem inveja. Mas isso aqui é um assunto para outro dia. Mas tem ainda 5 pessoas, pelo menos 5, interessadas no seu milagre. Tem pessoas que não vão desistir de você até ver você bem. Recebe essa palavra. Deus vai levantar pessoas que não vão desistir da sua vida até te ver bem, até te ver restituído, até ver você recebendo aquilo que você precisa. Deus, Ele vai importunar pessoas da parte dEle que creem no milagre, que acreditam que Ele pode, para que você seja abençoado. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E se você pode, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Eles subiram no telhado e levaram a cama e o paralítico junto. Agora, quem tem uma noção aí de peso e é bom de matemática, calcula mais ou menos o peso que esses 5 carregaram. Vamos levar em conta que esse homem podia ser um homem um pouco forte. Mas eles tinham interesse em ver milagre. E quem tem interesse em ver milagre na vida do outro, eu vou dizer uma coisa aqui muito complicada de entender, mas é verdade. Ele não precisa ficar todo dia, olha, eu estou orando por você. Olha, eu estou fazendo isso por você. Quem ora, ora sem ficar falando.
quem jejua, jejua sem ficar cobrando. Até porque as pessoas que costumam ficar dizendo isso, elas querem propagar o quê? Que no dia que recebeu a bênção, também eu orei, eu jejuei. Aí ela ainda quer sair na foto com o seu milagre. Irmão, pelo amor de Deus. Esses dias eu ouvi uma irmã falar uma coisa. Não, mas fui eu que profetizei. Quase que eu falei pela amada. Mais de 1000 profetizaram isso daí. Como você está querendo levar a glória sozinho? Era uma situação que não me envolvia, por isso que estou falando. Não me envolvia diretamente. Ela, não, porque fui eu que profetizei, Deus me mostrou. Aí eu peguei e falei assim, irmã, deixa um pouquinho de glória para Jesus aí. Um pouquinho só, não precisa dizendo que não deve deixar muito, mas deixa um pouquinho. Mas tem pessoas desinteressadas de sair na foto do milagre, que estão interessadas no seu milagre, e que Deus levanta. Gente, eu vou dizer para vocês por conhecimento e vivência de causa, principalmente nos últimos meses da minha vida, Jesus levanta pessoas dos mais improváveis lugares da terra. Você recebe uma mensagem do nada, eu não conheço você, bispo, eu nunca te vi, mas Jesus mostrou a você em sonho, e eu estou orando, eu estou aqui no Japão fazendo... Jesus, mas o que é isso? Eu não fui para a internet fazer nada, eu não pedi oração, a pessoa não sabe o que está acontecendo na minha vida. Mas o que é isso? Pessoas que estão interessadas em ser bênção na vida do outro. Deixa eu te falar um segredo aqui. Se você quer receber bênção, seja primeiro bênção na vida de alguém, mas sem ficar dizendo o que está fazendo. Porque quem faz não precisa dar recibo de que fez. O que uma mão faz, a outra não vê. É mais ou menos o mesmo princípio. Eu não preciso ficar propagando quanto eu oro por você. Basta eu orar e Deus ouvir. E ponto. Mas vamos lá. E sendo já dia, nós vamos aqui. No versículo 19. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas baixaram com a cama até o meio. Além de tudo, eles eram bons de cálculos, porque esse paralítico, ele não foi colocado num canto da casa. Ele foi colocado no meio aonde Jesus conseguia vê-lo. Isso está muito explícito aqui. Deixa eu dizer para você, as pessoas que estiverem movidas por Deus para te ajudar, fica tranquilo, elas sabem exatamente aonde tem que colocar você. Você vai descer exatamente aonde Jesus tem que te ver. Você vai ficar exatamente no meio. E Jesus se espanta com aquilo. Imagina o susto, todo mundo olhando e vendo um telhado todo desconcertado. E olha só, como é diferente o diálogo de Jesus aqui. Vamos lá para o verso 20. E vendo-lhes a fé, Jesus aqui não está falando do paralítico. Ele está falando da fé dos amigos que levavam esse homem. E vendo-lhes, é isso que está na sua Bíblia? E vendo-lhes a sua fé, disse para o homem, aí ele vai dizer para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. Isso aqui é a primeira palavra que Jesus libera. Porque Jesus não podia liberar uma cura sem liberar uma restauração. E este homem, ele estava enfermo no corpo e na alma. Então Jesus primeiro libera o quê? Uma palavra de cura para a alma. Perdoados estão os teus. E isso cria uma confusão, porque os fariseus começam, a gente não vai entrar nesse detalhe.
E depois, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus vai dizer o seguinte, lá no versículo 24, na parte B. Ora, isso já era Jesus respondendo para os fariseus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra poder de perdoar pecados, aí ele vai dizer para o paralítico o quê? Assim te digo, levanta-te, toma a tua cama. Você sabe qual que é o lindo dos dois textos? Primeiro, cada um vai de um jeito. Um está lá abandonado e o outro tem pessoas interessadas no milagre dele. Você que precisa de pessoas interessadas no seu milagre, levanta a sua mão. Só quem precisa. Eu profetizo que Jesus vai levantar pessoas interessadas para ver o seu bem. E você vai receber pessoas, Deus vai apresentar pessoas que queiram ver um milagre na sua vida. Se você recebe, fecha a sua mão e vai de posse dessa palavra. A segunda coisa que eu quero dizer para você, não adianta querer cura sem que haja uma restauração. E Jesus sabia muito bem o que estava dizendo aqui. Porque o primeiro, ele pergunta para o homem, você quer ser curado? O homem não responde a pergunta, poxa vida, 38 anos, Jesus estava esperando claro, eu quero sim, com certeza. Não, mas aí aquele homem precisava desabafar, ele precisava contar um pouco, ele precisava colocar aquela angústia para fora, e Jesus acaba entendendo isso. O segundo, Jesus primeiro fala o seguinte, perdoados estão os seus. Aí depois, ele vai liberar o quê? Uma palavra de cura. Aí ele vai dizer o seguinte, a ti te digo, levanta-te. Primeiro, tem que levantar, viu, gente? Não dá para querer milagre deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá. Levanta-te. Você precisa tomar o pé da situação da sua vida. Porque também a questão dos amigos interessados em querer seu bem, em algumas pessoas traz uma questão muito complicada que é chamado comodismo. Ela fica tão acomodada que as pessoas estão orando por ela, que tem um batalhão de gente jejuando, que ela mesma já não ora, não lê a Bíblia, não faz jejum, não ora, não faz mais nada. Então ela está sempre contando que ela vai ter um escape na oração do outro. E não é assim que funciona. Quando você resolve reagir, você toma o pé da situação e você toma o controle real das coisas. Então você entende o quê? Eu sofro disso, eu quero essa cura. E esse homem, embora a Bíblia não diga detalhes sobre isso, mas como Jesus ele fala, perdoados estão os teus pecados, Jesus com certeza viu que ali uma cura só física não resolvia. Ali tinha que ser primeiro uma cura no coração, tinha que ter perdão, tinha que acontecer uma transformação dentro, para que Jesus liberasse uma transformação física. E aqui eu quero que você preste muita atenção, eu já estou indo para o final dessa mensagem. Tem muitas coisas que você está esperando de Deus, e Ele tem para te dar. Tem amigos interessados no seu milagre, e Ele tem interesse em fazer o milagre. Mas não se assuste, se quando você chegar no meio da situação, e você estiver perto de receber, em vez de Jesus falar, levanta, anda, primeiro Ele vai falar assim, perdoados estão os teus pecados. Primeiro eu te perdoo, primeiro eu te transformo, primeiro você tem que ter uma vida nova, primeiro você tem que mudar de conduta, primeiro você tem que mudar de forma,
Aí depois a gente resolve a questão física. Porque todos nós sabemos aqui que esse corpo, ele é simplesmente uma embalagem de enquanto nós estamos aqui na terra. Porque o que interessa para Deus é a nossa alma. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com cura, com tantas coisas. E isso é importante, a gente precisa disso. E como eu sei que a gente precisa, eu sei disso muito bem. Mas mais preocupado do que com a cura física, a gente precisa estar preocupado com a nossa cura interior. Porque acredite, tem pessoas que mesmo Jesus perdoando todos os seus pecados, você se dá o direito do diabo ficar te acusando todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Mas nessa noite eu quero dizer para você que toda acusação está repreendida em nome de Jesus. Ninguém é perfeito nessa terra, a gente vai ter problema, mas nós vamos superar os problemas, porque nós temos junto conosco, ali do lado do Pai, um advogado que intercede por nós. E toda vez que a gente erra, e a justiça de Deus quer vir sobre nós, vem lá Jesus como advogado e vem advogando a nossa causa e fala: perdoa. Mas tem gente que Jesus já perdoou, mas você precisa se perdoar. Você precisa entender que não existe super-homem, nem mulher maravilha e nem super-crente. Todos nós erramos, pecamos, destituídos, fomos à glória de Deus. Porém, depois do Calvário, eu não estou aqui de forma nenhuma, eu vou até fazer essa vírgula, alimentando essa teoria da hipergraça, aonde você estica o perdão de Jesus com tudo, e você acha que você pode pecar e pedir perdão. Não é sobre isso. É sobre você estar curado por dentro para ver a manifestação por fora. Em nome de Jesus, todas as pessoas que estão aqui nessa noite, que têm sido vítimas de acusações, vítimas daquilo que o diabo tem feito você pensar sobre você, eu quero dizer que Deus já te perdoou. Jesus morreu na cruz para te salvar. Os teus pecados estão perdoados e nenhuma condenação existe para você. Você já aceitou Jesus, você já está ligado com o céu. Mas você não pode se permitir ser acusado o tempo todo. E eu termino com essa palavra. E logo depois que Jesus vai ter aqui uma discussão com os fariseus, a gente não vai entrar nisso. Ele pega e ele diz para esse mesmo homem: levanta, pega a tua e anda. Por que é que Jesus manda os dois paralíticos pegar a cama e andar? Porque tem gente, a gente é muito, o ser humano é místico por natureza, né? Tem pessoa que parece o seguinte: se ela não tiver alguma coisa para lembrar o que ela foi, ela não sossega. Ela tem que estar presa numa foto, ela tem que estar presa em alguma coisa. Olha, quando eu não era crente, olha, quando eu era do mundo. Pelo amor de Deus, isso já passou, ninguém está interessado em saber disso. Perdoados estão os seus pecados, vida que segue. Aí se essa cama fica, parece que não.
ele vai falar isso para os dois aleijados, para os dois paralíticos. Se ele não pega e fala, tira essa cama e leva embora, o que Jesus está querendo dizer com isso? Você ficou deitado aqui, não ficou? Quem utilizou disso aqui foi você, não foi? Então você vai pegar e você vai levar embora com você. Você não vai deixar nada pelo caminho para servir de tropeço para ninguém. Imagina o tanque de Betesda com tanta gente precisando ser curada e pular dentro daquela água. Se tem uma cama ali sem ninguém usar, alguém ia tropeçar, alguém ia cair, nada ia acontecer. Mas a palavra de Deus nessa noite é: perdoados estão os teus pecados. Levanta, anda. Pega esses traumas, pega essas emoções complicadas, pega essas coisas que não te pertencem mais e tira isso da sua estante, tira isso da sua tela de fundo do computador, tira isso em nome de Jesus, da sua memória. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e não aquilo que me traz desgosto. Tem coisas, todo mundo passa momentos difíceis na vida. Tem coisas que eu já vivi, que quando eu vejo uma foto que me remete àquele problema, eu não quero mais ver. Eu destruo, eu deleto, eu apago. Eu vou na nuvem, eu tiro. Eu não coloco no porta-retrato e ponho no centro da minha sala, não. Porque ali tem que estar as coisas que me trazem esperança. O que é? Minha família, os meus netos, a igreja. Tudo porque eu vivo e porque eu sou feliz. Mas tem gente que parece que faz e pega aquela cama, seja ela em formato que for, de uma foto ou de uma carta. Muitos de vocês aqui vão chegar em casa hoje, você vai ter uma tarefa, talvez não hoje, mas amanhã ou durante a semana. Você vai começar a tirar coisas que te lembrem de coisas ruins. Joga fora. Joga fora aquela carta que você recebeu. Aquele e-mail que está lá, falando um monte de coisa, deleta. Aquela pessoa que fica o tempo todo te stalkeando no Instagram para nada, para ver, para torcer contra a tua felicidade. Vai lá e tem uma teclinha chamada bloquear. Vai lá e pá. Bloqueia. E para você não cair na tentação também de ficar lá olhando, bloqueia você, bloqueia, porque nem você vê e nem a pessoa vê. Mas começa a trazer o que para si? O que te traz esperança. Portanto, para quem precisa dessa palavra, estenda a sua mão o mais alto que você puder. Levanta, perdoados estão os seus pecados. Essa é a primeira palavra. Segundo, levanta. Pega toda essa lembrança ruim da sua vida e a partir de hoje vai andar. A vida tem que seguir. A sua vida vai prosperar. Você tem que sair desse limbo, desse estágio, aonde você não está nem aqui nem lá. Em nome de Jesus, receba a libertação para a sua vida de coisas que trazem à memória dias difíceis, dias de dores, dias de luta. Jesus já te perdoou. O que você fez já foi feito, está jogado no mar do esquecimento. Recebe agora vida com Deus para seguir em frente, para seguir como filho e para seguir com propriedade, dizer: eu sou o milagre que Deus resolveu fazer. Eu estou aqui andando, estou aqui falando, mas cadê a cama? Quem recebe, fecha sua mão e venha para cá. Ele tome posse. Nessa noite, eu quero fazer uma oração com vocês sentados.
Eu não sei quantas pessoas aqui precisam de uma cura interior. Talvez você foi machucado, machucada, e você não consegue sair disso. Segue sua vida. A bênção está ali, mas você está preso. Feche os seus olhos. Você que precisa de uma libertação espiritual, emocional. Você que precisa liberar perdão para alguém, porque nada mais atrasa a vida de um ser humano do que rancor, mágoa, tristeza e ressentimento. Eu quero que você feche os seus olhos. E só quem precisa desse milagre, se você quiser, pode levantar sua mão onde você está. Eu vou fazer essa primeira oração. Senhor, a sua palavra foi pregada. Nós cremos que o Senhor fala. E neste momento, aqui na igreja, no meio do seu povo, existem pessoas ainda com o coração preso, amarguradas, entristecidas, magoadas, feridas. Existem pessoas que ainda se cobram de pecados que o Senhor já perdoou. Nesta noite, Senhor, eu me levanto para lembrá-los a eles que os seus pecados estão perdoados, que tudo ficou no Calvário, e tudo está no mar do esquecimento. Senhor, que toda acusação de Satanás sobre a vida dessas pessoas seja anulada agora, em nome de Jesus. Todo espírito de acusação, eu te repreendo, sai agora, em nome de Jesus. Todo sentimento de acusação, toda lembrança má, tudo aquilo que traz à memória coisas que não edificam e que não levam para frente, eu repreendo pela autoridade do teu nome e pelo poder do teu sangue, porque nesta noite nós queremos declarar que nós estamos livres, livres e perdoados. Senhor, vai visitando essas pessoas agora e vai derramando sobre elas uma porção especial do teu Espírito, e que elas comecem a se sentir alegres, e que elas comecem a entender a alegria da sua salvação, e que elas saiam decididas nessa noite de colocar tudo aquilo que lembra aquilo que o Senhor já deixou para trás, que elas se desfaçam dessas coisas. Senhor, dá força para cada uma dessas pessoas, e que Satanás não tenha mais poder sobre nenhum pensamento, sobre nenhum sentimento, e nós assim liberamos essa palavra em nome de Jesus. E quem precisa e recebeu diz amém.